Olá pessoal, Maitê falando aqui com vocês e agora nós iremos resolver a questão 178 da prova cinza do Enem de 2018. O enunciado nos diz que numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com a velocidade média de 6 km por hora. A equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com a velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias: distância de beta, distância de alfa e distância de gama, percorridas aí pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é. Então, é importante nós percebermos aqui que nós temos as seguintes informações. São 3 equipes, vamos marcar aqui. As equipes alfa, beta e gama. E nós temos que a equipe alfa, ela fez aqui, né, o seu percurso em 90 minutos e ela teve aí uma velocidade de 6 km por hora. Então, essa foi a velocidade média aí de alfa e um tempo de 90 minutos. A equipe beta também percorreu essa trajetória em 90 minutos, mas ela possui uma velocidade média menor, que no caso aqui foi de 5 km por hora. E por último, tá, nós temos aqui a equipe gama, que concluiu seu caminho em 60 minutos, tá? E uma velocidade média de 6,5 km por hora. É importante ressaltar, dica da Maitê para vocês, proporção sempre anda junto com a razão, tá? E nesse caso aqui, nós vamos ter uma informação importante a respeito da razão, que é a velocidade média. E é uma razão que gera uma proporção que é muito importante para o Enem, porque é interdisciplinar com a física. Então, a velocidade, a gente sabe que é a variação entre o espaço e o tempo. Então, aqui a gente pode estar colocando nesse contexto do exercício que a velocidade média é igual à razão entre a distância e o tempo. Como nós estamos querendo saber do tempo, nós vamos gerar uma proporção aqui direta, né? Porque nós temos que quanto maior a velocidade, maior a distância, então a gente pode estar multiplicando cruzado. Então, a distância que nós estamos procurando vai ser o produto entre a velocidade média e o tempo, certo? E aí a gente pode estar fazendo aqui com cada uma delas. Então, vamos calcular primeiro a distância de alfa, eu vou chamar de dA, tá? Então, vai ser a velocidade média dela de 6 km vezes o tempo. Como a nossa velocidade está em quilômetro por hora, nós vamos colocar esse tempo em horas, porque nós vamos ter a distância final em quilômetros. Então, 90 minutos é a mesma coisa que 1h30. Então, nós vamos fazer 6 vezes 1,5. 6 vezes 1 é 6. Metade de 6 é 3. Então, 6 vezes 1,5 é 6, mais 3, que vai dar 9. Perceberam? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 0,5 é 6 vezes a metade, que é 3. Então, 6 mais 3 igual a 9. A distância de beta, que eu vou chamar de dB, é igual à velocidade média de beta, que no caso é 5, né, vezes o tempo, que também é 90 minutos, então 1h30. Ó, 5 vezes 1, 5. A metade de 5 é 2,5, então vai ser 5 mais 2,5, que é igual a 7,5. Gente, isso é a dica da Maitê, tá? Se vocês quiserem fazer essa multiplicação normalmente, do jeito que vocês sabem fazer direto, fiquem à vontade. E por último, nós temos aqui a distância de gama, que percorreu em 6,5 km como média, e em 1 hora, então a gente só multiplica por 1, que no caso é 6,5. O que é possível perceber aqui? Que todas essas distâncias são dadas em quilômetros, ok? Então, nós conseguimos perceber aqui que a distância de gama, ó, a distância de gama é menor do que a distância de beta, que é menor que a distância de alfa. Então, nesse caso aqui, nós temos que a alternativa correta é a alternativa A, e assim nós finalizamos essa questão.